Quero chamar essa pessoa que conheci pessoalmente final de semana. Ela é mãe, ela é esposa, ela vem do tradicional de uma profissão que eu acredito que seja até mais masculina, pelo menos aqui na minha região eu vejo mais engenheiros do que engenheiras, assim, pelo menos no meu meio aqui. Uma profissão linda, uma profissão que demanda muita responsabilidade, muito estudo, muita dedicação, e resolveu se desafiar, né, com o nosso mercado, um mercado novo, uma profissão nova, completamente diferente, né, da profissão original dela, onde ela trabalhava somente dentro de uma sala, de um escritório, com pessoas trabalhando, focado no computador, nos seus desenhos, nos seus projetos, lidar com pessoas, né? Eu sei que eu vim também de uma profissão que eu lidava muito com números, 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 é completamente diferente, né? E falando em alta performance, esse final de semana a gente teve aí um exemplo de quanto, né, ela vem se dedicando, se desafiando e realmente, eu digo assim, desabrochando, né? Porque estar na frente, num palco, pegar o microfone, abrir um evento como foi o Hive Tour São Paulo, foi um desafio muito grande que ela fez brilhantemente, sem tremer, sem gaguejar, sem nada, brilhante, nos recebeu aí com todo profissionalismo, mas principalmente com muito amor. E eu não vou falar muito mais sobre ela, eu quero que ela conte a história dela. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui vamos nos inspirar e conectar com alguma coisa que ela vai trazer aqui. Então, Daphne, é um prazer ter você aqui. Seja super bem-vinda. Queremos te conhecer melhor, queremos aprender contigo hoje. Seja bem-vinda, amiga. Obrigada, Andréia. Muito obrigada. Bom dia a todos. Foi um prazer te conhecer também pessoalmente. Saiba que você inspira muita gente aqui também com todos os aprendizados diários e essas trocas ricas que a gente tem todos os dias. Vocês terem abraçado, você e a Miriam terem abraçado o Brasil para juntar toda essa comunidade fez muita diferença nessa energia de a Hive e os afiliados saírem do modo sobrevivência, né? E da gente se conectar para ter esse brilho no olho mesmo, e de estarmos todos juntos nessa jornada, uns apoiando os outros, e acho que essa é a mágica maior da Hive, que faz realmente o brilho acontecer, né? Então, acho que o Rodrigo deu um baile aqui, um show, porque muitas das coisas que ele falou são processos que eu já passei na minha vida, são coisas que eu já percebi e já mudei. Então, vou contar um pouquinho aqui da minha história na ordem que eu pensei aqui na minha cabeça. E aí, ao longo do caminho, a gente vai conectando até com o que o Rodrigo falou também. Então, obrigada pela edificação. Acho que você me leu de uma maneira muito verdadeira de como eu realmente sou. Eu tenho 47 anos, eu sou casada com o Tiago, sou mãe do Pedro e do André. O Pedro tem 9 e o André tem 13 anos. E eu fiz engenharia civil, realmente trabalhei sempre com muitos homens e fiz física também, isso eu não conto muito, mas eu fiz bacharelado em física. Eu não cheguei a me formar porque chegou num momento da minha vida que eu já estava trabalhando como engenheira e eu tinha que me estudar muito, muito, muito. Eu já era casada, então eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, chegava em casa, ainda tinha trabalho, outros estudos para fazer. Mas como vocês percebem, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de conhecimento, né? E aí eu trabalhei por 16 anos, desde estagiária, assim, e cheguei a ter um cargo muito bom, numa construtora e incorporadora de São Paulo. Toquei 3 departamentos, basicamente. A empresa começou como uma empresa familiar e depois cresceu muito. Fez até um IPO com a Cirela, aqui em São Paulo. Mas eu lancei 24 empreendimentos imobiliários, residenciais e comerciais, né, prédios, nesses 16 anos, e eu cuidei da parte de relacionamento com cliente, marketing e desenvolvimento de projeto, né? Então, eu
cuidava do processo do começo ao fim, era muito legal porque eu tinha uma visão geral do negócio, da empresa inteira, como funcionava, do começo ao fim. Em 2017, eu fui dispensada da empresa e eu confesso que eu saí com um sorriso na orelha, porque o Pedro tinha 1 ano e eu já sofria muito por conta do excesso de trabalho, de não ter participado tanto da vida do André pequenininho. E quando eu tive a oportunidade de ficar em casa, eu falei, tá tudo certo. Eu sempre tenho um lado muito de pensar que qualquer coisa que dá errado ou qualquer coisa que parece ruim, tem sempre um lado positivo e sempre um aprendizado para a gente tirar. Então, eu aproveitei aquele momento ao máximo de ficar com os filhos. 2 anos depois, eu comecei a achar que eu estava emburrecendo, porque uma pessoa que gosta muito de estudar e gosta muito de aprender, cuidar de casa, da compra do supermercado, buscar a criança na escola, para mim faltava algo mais, né? Eu comecei a estudar para concurso público, e aí também é uma quantidade de estudo absurda, assim, um volume muito grande. Aí o Bolsonaro assumiu a presidência, eu falei, poxa, acho que os concursos, ele cortou um monte de verba de concurso, um monte de cargos, e eu tinha começado a investir, a cuidar da minha carteira de investimentos, e comecei a estudar análise técnica de gráficos de bolsa de valores, dos meus investimentos mesmo. Me apaixonei, porque afinal de contas eu sou super técnica, né? Me apaixonei pelos números, pelos gráficos e fiz um curso de bolsa de valores e estava vivendo nisso até que chegou a pandemia, né? Então eu fazia meus próprios investimentos, fazia os trades na bolsa de valores, amava, assim, estava apaixonada por tudo isso. Chegou a pandemia, trancou a gente, nós quatro, num apartamento, aquela duas crianças online que nunca tinham mexido no computador, dois adultos, os quatro na mesma mesa na sala de jantar. E aí foi desafiador para todo mundo e como eu sempre lidei com essas coisas de sempre ver o lado bom, eu também hoje em dia eu agradeço muito a pandemia porque eu tive pânico na pandemia, eu achava que o prédio ia cair, eu sentia pontadas no coração, e isso no pânico é muito real, o que você sente no físico realmente está acontecendo, você realmente está sentindo aquela dor. Eu fui diversas vezes para o pronto-socorro achando que eu estava tendo algum ataque do coração, alguma coisa assim. Mas eu tive que lidar com isso, né? Temos um problema, temos que resolver o problema. E aí eu procurei todos os meios naturais para isso. Então eu tomei floral, eu usei óleos essenciais, eu comecei a meditar e a meditação fez uma diferença incrível na minha vida, de começar a olhar para dentro, de conseguir silenciar e escutar o teu coração, escutar os seus sentimentos. Foram meditações de lavar a alma, assim, de tanto chorar, de tanto liberar tensões e liberar questões internas, né? Eu comecei também a me cuidar e fui num médico integrativo, nunca tinha ido antes, e porque eu tinha pavor de pegar Covid, né? Então eu comecei a estudar nutrição, e imunologia. E aí eu comecei a me apaixonar pelos temas, sou daquelas que tem caderninho para tudo, né? Então, na pandemia, muita gente começou a compartilhar conhecimento e a gente tinha lives incríveis de profissionais que começaram a se reinventar e eu aproveitei tudo isso. Então, eu tinha meus caderninhos de vitamina D, tem que ficar acima de 60, tá anotado no meu caderninho, sabe? Vitamina B12 é importante para isso, isso e aquilo, quais são, em que níveis que tem que ficar. Eu comecei a anotar tudo isso e me cuidar com esse médico integrativo, eu desinflamei muito, eu emagreci muito, e aí eu percebi que eu era carne e osso, eu não tinha massa muscular. Aí eu comecei a fazer exercício físico. Então eu cuidava muito da saúde física e comecei num movimento de autoconhecimento e cuidar também da saúde mental. Nisso,
Uma coisa muito interessante que eu fiz e que eu estava no modo sobrevivência, tentando sair do modo sobrevivência, até como o Rodrigo disse, eu me identifiquei muito com isso. Eu fiz uma lista das 100 coisas que eu mais gosto de fazer na vida. E é muito legal você revisitar essa lista quando você está naqueles períodos de, gente, está tudo ruim, está tudo dando errado. E aí você olha e fala, você lê lá que tomar um café com uma amiga num lugar gostoso é uma das 100 coisas que eu mais gosto de fazer. Que deitar na rede e ler um livro é uma das 100 coisas que eu mais gosto de fazer. E às vezes são coisas muito simples no nosso dia a dia, mas que a gente, quando vê, você está num automático, numa velocidade, e você não está fazendo nada para você. E para mim, o passar pela pandemia com pânico para um renascimento foi muito de entender o que eu não queria mais para minha vida, o que eu não gostava, que programas de outras pessoas que eu me encaixava que não faziam sentido para mim, que pessoas que eu encontrava por encontrar e que não tinham uma conexão profunda e verdadeira comigo. Então eu comecei a mudar uma série de coisas na minha vida e que fez muita diferença nesse brilho nos olhos mesmo, né? Eu estava me reconstruindo depois da pandemia. E como se continuava na Bolsa de Valores, todo mundo sabe que é algo muito tenso, as operações na Bolsa de Valores. É você fechada num escritório com você mesma, não tem muita interação com outras pessoas e o nível de tensão é muito alto, né? É, e aí eu tenho um amigo que todo mundo aqui conhece, que é o Fernão Battistoni. Eu sou amiga da família dele, porque nossos filhos estudaram juntos. E num certo dia, rolando Instagram, eu vi que ele postou que ia lançar um produto, que era, e eu não sabia nem que produto que era, eu não sabia o que ele fazia, eu não sabia o que era Hive. A gente se encontrava em outros contextos, conversava sobre outros assuntos, mas eu encontrava muito mais a Beca do que o Fernão. E aí, naquele dia, eu falei, vamos ver o que que o Fernão está lançando, o que que ele faz da vida, né? Que produtos com que produtos que ele trabalha. E eu fui em maio de 24, eu fui no lançamento da linha Lucid, lá num espaço de eventos do lado do Parque Vila Lobos, como convidada, caindo de balão, não sabia nem muito bem o que estava acontecendo. E quando eu cheguei lá, eu peguei bem a apresentação do Adapto Juice e do Superfood. E eu falava, caramba, que produtaço, né? Que incrível e tudo natural, não tem nada artificial. E eu me encantei. E eu comecei a conversar com o Fernão naquele dia e eu falei, poxa, mas eu tinha começado uma jornada, eu desinflamei bastante, as pessoas notaram, amigos começaram a perceber, me perguntavam o que que eu tinha feito. E eu já tinha algo natural, assim, de querer ajudar a vida das pessoas e falar, ai, tira glúten, toma, coloca cúrcuma na sua alimentação, que vai te ajudar a desinflamar. Então, uma série de coisas eu comecei a falar muito com amigos para ajudar mesmo, quando eles reclamavam de alguma dor, de uma rinite, de um refluxo, de qualquer coisa. E eu nem sou da área, né? Mas eu tinha sentido essa diferença no meu corpo. E aí eu fiquei encantada, eu comecei a falar para o Fernão que eu já estava nessa jornada de melhorar a qualidade de vida. Aí ele virou para mim e falou uma frase que chocou. Ele falou assim: "E você faz tudo isso e não ganha nada por isso, né?" Aí eu falei: "Nossa, mas como que eu posso ganhar com isso, né? Como que eu posso fazer algo que eu já gosto, que me dá prazer, e ainda ser remunerada por isso?" E daí, naquela semana, eu já estava sentada com ele me explicando como que funcionava a Hive. E naquele momento eu me senti, os olhos brilharam muito, porque eu me senti no lugar certo, com as pessoas certas, falando sobre assunto que eu gosto muito que já me encantava. E eu achava que na construtora eu fazia o que eu gostava e que aquilo me dava prazer, mas daí quando eu entrei para a Hive, eu descobri que aquilo era o meu propósito, que aquilo realmente fazia meu olho brilhar e fazia diferença na minha vida, eu fiquei encantada.
E aí eu nunca tinha vendido antes, né? Nunca, lá na construtora eu apresentava o projeto do empreendimento imobiliário do começo ao fim, todas as questões técnicas, mas nunca vendi. Apresentava, cheguei a subir no palco para apresentar empreendimentos para 300 corretores, mas era tudo muito técnico, não tinha o lado da técnica de vendas e do emocional que a gente tem na Hive, né? Então, eu estou tendo que me reinventar até hoje, eu estou tendo que aprender. A gente traz muitas crenças de família, né? Principalmente em relação a dinheiro, a crença de esforço, que a gente tem que se matar de trabalhar para conseguir as coisas. E isso, o meu pai, um mês antes de falecer, ele faleceu em 2016, ele virou para mim e falou: não se mata de trabalhar porque não vale a pena. Eu não entendia muito bem isso, mas na raiva eu entendo porque parece clichê, mas eu não me mato de trabalhar mesmo quando eu trabalho no sábado, no domingo, à noite ou em qualquer horário, porque é por prazer, é com o que te faz feliz, é com o que faz sentido para você. Então, às vezes, se os meninos estão sentados vendo um filme e eu tô lá no celular prospectando, trocando uma mensagem com o cliente e não tem aquela sensação de não estou vivendo a vida, não estou aproveitando, tá tudo muito alinhado, né? Então, eu acho que eu venho de um caminho, assim, de autoconhecimento, de quebrar essas crenças. Muitas das conexões Hive, de tudo que a gente aprende, faz muita diferença para mim, no sentido de alguém falar assim: você não está querendo vender e querendo pegar o dinheiro da pessoa, mas você está oferecendo um benefício para melhorar a vida dela. São coisas que às vezes são pequenas que a gente ouve, dicas que parecem pequenas, mas que mudam todo o jogo de como a gente enxerga o negócio para seguir em frente, né? Faz ainda muita diferença ouvir todos os heads falarem sobre tudo isso. E aí eu cuidava de saúde mental, de saúde física, mas eu acho que veio para minha vida junto com a Hive a questão primeiro da saúde social e relacional, porque eu saí de dentro de uma sala de um escritório para passar a me relacionar com pessoas e ter que colocar a nossa bolsinha cheia de suplementos e ir visitar clínicas estéticas, profissionais da saúde, academias, enfim, todas as pessoas que a gente prospecta. E para mim, que gosto muito de conhecimento, é conhecimento sobre as mais diversas áreas, sobre o que as outras pessoas fazem também, é o que sempre está chegando para mim. E claro que quando eu tive pânico, eu tive que fazer uma pausa e ficar eu comigo mesma para me reorganizar internamente. Mas essa abertura que a Hive me trouxe de relacionamentos foi incrível e essa comunidade para mim faz bastante diferença na minha vida. Eu já estava cuidando do lado espiritual também, né? Mas agora eu vejo muito o futuro financeiro também, principalmente agora com essa mudança do plano de negócio, da gente ter porcentagem sobre o faturamento todo da empresa. Eu acho que está tudo muito claro e simplificado. Eu não tenho dúvidas de que a Hive vai voar e vai alcançar números gigantescos e que a gente talvez nem consiga imaginar ainda. A gente sabe que a gente vai crescer, mas talvez a gente não tenha noção ainda de onde podemos chegar, né? E para mim, estar conectada no ambiente certo, com as pessoas certas, com mentalidade de crescimento, com todo mundo conectado para um ajudar o outro, é o que faz a diferença. Eu acabei fazendo uma limpeza muito grande na minha vida, assim, de o que o Rodrigo fala muito do foco, que ele falou até, como é importante, né? Porque quando você tem um objetivo, um foco e um porquê, você não participa mais de conversa sobre reclamações, de conversa sobre fofoca,
você não frequenta mais ambientes onde não te agreguem e que as pessoas estão. Tem ambientes que as pessoas só falam besteira, não faz mais sentido para mim. Então, você acaba lapidando a sua vida e focando muito. Acho que a raiva traz muito isso para a gente, né? De foco no que você quer fazer, onde você quer chegar. Eu ainda tenho muito para me desenvolver. E outra coisa que o Rodrigo falou que eu achei que é isso que acontece e que eu linkei muito com o que a Andrea falou sobre mim, né? Que eu não entrei no palco tremendo é, no Hive Tour agora, porque eu não estava pensando em me comparar com ninguém ali, eu não estava com expectativa de que ninguém me olhasse. Era eu comigo mesma de conseguir dar o meu melhor, e acho que foi o que me fez ficar mais tranquila. É isso que eu penso, em sempre me desenvolver a cada dia. Então, por exemplo, o online é um desafio para mim. Eu adoro pegar minha trouxinha de suplementos e ir presencialmente conversar com alguém. Então, essa parte online, eu sei que a gente atinge o Brasil inteiro com o online, mas ainda é um desafio para mim que eu ainda tenho que superar. E é isso, é saber ter as estratégias, né, também de parar, calcular as rotas, o que que eu ainda preciso me desenvolver, saber que hoje, que amanhã eu vou estar 1% melhor do que eu estou hoje, e acho que é por aí, é ter muita certeza de onde eu quero chegar também, né? Que acho que faz o caminho, a gente saber que a gente está sempre no caminho certo e vai se lapidando. Que essa é a minha história na Hive e contem comigo para tudo que vocês precisarem, estou sempre disponível, amo ajudar, amo compartilhar, trocar. As trocas sempre com todos vocês são muito intensas é às vezes é uma palavra, é uma frase com cada um de vocês que faz muita diferença, que dá um clique, a gente muda alguma coisinha e faz dar certo, faz tudo ir para o caminho certo, né? Que eu vejo que a gente está, nós estamos muito no caminho certo e é só conectar mais pessoas para que a gente faça esse movimento crescer ainda mais. Daphne, olha que é uma mulher que entende de investimentos, uma mulher que sabe fazer contas falando do nosso futuro financeiro. Olha só a visão dela a longo prazo, a médio e longo prazo, né? Daphne, eu acho uma das coisas que eu admiro muito em você é essa leveza, essa segurança na fala, essa leveza, essa transparência essa humildade de, em cada vez que a gente conversou, em colocar, né, o quanto você, como você falou do online, né? Ah, para mim é um desafio, mas eu vou fazer isso, me espera, dá um tempo, né? O online foi um desafio para todos nós aqui, que éramos do campo também, a gente teve que aprender a fazer esse negócio nesse quadradinho. Imagina, a gente ia acostumado em fazer reuniões toda semana. Entrar nessa caixinha aqui foi um desafio muito grande, mas eu acho que o que fez com que a gente conseguisse lidar com isso foi justamente o que você falou, essa conexão com as pessoas, o apoio das pessoas. Ontem à noite, na reunião que a gente teve no Higher Business, eu senti isso muito forte novamente, né? Vendo ali a Paty, vendo várias pessoas conectadas com a câmera aberta, a Catarina, a gente tava ali assim junto, sentia assim, ó, o nosso grupo lá, vamos levar raiva, vamos lá, tamo junto, né? Então, é isso que faz a diferença, né? E é assim que a gente aprende um com o outro. E eu tenho certeza que a tua trajetória, tu é uma influenciadora 3.0, isso é muita coisa aqui dentro em tão pouco tempo, começando do zero, né, no mercado completamente novo. Eu tenho certeza sem dúvida, é um passo para o embaixador, um passo ali para tudo que tu vai construir. Parabéns, né, pela tua história. Tem vários comentários aqui, tem várias mensagens das pessoas, se puderes depois dar uma lida também. É muito bom a gente conhecer histórias de pessoas como você, que é mãe, que é esposa, que vem de uma área completamente diferente.
é muito bom a gente usar essas histórias na hora que a gente vai conectar com prospectos. Até quantas pessoas eu lembrei, né, ouvindo a Daphne, ouvindo toda a carreira dela, quantas pessoas vieram na minha cabeça que eu não chamei, né, que eu fui negligente. Porque é uma pessoa que tem, né, conhecimento, né, que de uma área completamente diferente, que às vezes a gente não vai chamar, né, achar, não, a pessoa está super bem, ela não vai querer se envolver com isso, mas olha tudo que tem por trás, né, olha o que ela passou na pandemia, olha os interesses dela em querer conhecer mais sobre suplementos, sobre saúde, por estar bem também. Então, quantas pessoas a gente está negligenciando, não falando de raiva, né? É importante a gente fazer essa análise também. E fazer o nosso melhor a cada dia, né? E realmente, no palco deu para perceber que você estava mais focada em fazer o teu melhor e fez brilhantemente. E eu tenho certeza que foi só o primeiro passo. Tenho certeza que tu vai pegar o microfone muitas vezes e contar muitas vezes a tua história e dar treinamento, e inspirar e ser reconhecida porque você merece. Obrigada, Obrigada. obrigada, tá? Obrigada por tudo. Eu que Me fala. agradeço essa oportunidade. Imagina, é um prazer. E assim, ó, é muito bacana, né, tu falar sobre essa tua experiência no mercado financeiro e falar sobre essa tua experiência também dentro dessa mudança do plano da Hive, porque é importante para quem não é desse meio entender, né? Olha, não é um head falando, né? É um de nós, né, passando essa visão. Então, obrigada por ter trazido para nós, né, essa tua visão também que para nós já está claro, né? Mas principalmente para quem está começando, não tem noção, né, do que significa receber um percentual do faturamento, não é nem do lucro, né? É do faturamento da empresa. Então, imagina o que a gente investe para que a gente possa receber isso. Isso é grandioso demais, né, Daphne? E eu acredito numa outra coisa, eu acho que não é à toa que estamos todos nós juntos, eu acho que o universo faz a gente se conectar com as pessoas certas na nossa vida, e às vezes a pessoa que a gente acha que é errada, ou que o que é difícil para a gente, tá certo, porque também é para o nosso aprendizado e para o nosso desenvolvimento. E, e eu tenho, assim, a gente tem uma mentalidade na Hive e uma energia que é uma energia de construção, é uma energia de expansão. E isso a gente vai colher esses frutos, eu não tenho dúvidas de que vão chegar. Amém, amém, amém. A gente está sempre visando isso, né? Ajudar o próximo. O resultado financeiro vem, Bem, mas ele vem quando é feito de uma forma genuína, né? sim. De realmente querendo plantar uma comunidade que cuida da comunidade. É isso, né? E nós Uhum. aqui, mais do que nunca, a gente se cuida também, né? Então, isso é lindo demais. Amiga, foi um prazer enorme. Leia aqui os comentários, porque realmente muitas pessoas aqui comentaram, fez muito sentido. Conta com a gente. Queremos te ver mais, mais e mais e mais e mais. Queremos aprender mais contigo. Quando tiveres dicas, treinamentos, traga aqui para nós. Aqui a gente, de manhã, é o nosso espaço para a gente poder trocar essas ideias. Keilinha sempre está aqui com a gente também. Mais pessoas virão aqui para nos ajudar, para a gente poder crescer junto. Então, muito obrigada, tá, Daphne? Eu que Parabéns. agradeço, foi um prazer. Eu não imaginei que eu fosse, contar a minha história com tanto prazer, como foi para mim. Foi muito gostoso. Que bom, Obrigada. que bom. Vocês sabem, até esses dias eu estava conversando com a de Fátima, que veio aqui também, contou a história dela. Esse ambiente, né? Esse ecossistema que a gente criou aqui. É um ambiente tão blindado, né? É um ambiente tão família, tão bom, que muitas vezes, quando a gente programa, né? Uma coisa é a história que a gente conta no palco para impactar as pessoas, e outra coisa, a história que a gente conta aqui. Assim como passou a Catarina, passou tantas pessoas aqui. A gente realmente se despe, né? A gente se despe na frente dos outros, conta de fato aquilo que muitas vezes está escondido, que a gente guardou as sete chaves porque não quer revisitar, mas aquilo ali vai tocar, né, a outra pessoa. Então, eu quero agradecer, né, novamente aí todo mundo que vem aqui contar a sua história. Eu já vim aqui, a Miriam já veio aqui, tantos já passaram por aqui.
é um ambiente seguro, né? É um ambiente que a gente vem, se abre, se doa, porque de fato a gente quer, a gente se sente bem, né? Porque a gente sabe que a nossa vulnerabilidade não é fraqueza, muito pelo contrário, é uma forma da gente se conectar com o outro e mostrar que é possível e que a gente está aqui de verdade querendo construir isso, construindo isso e a gente tá junto, né? E pessoal, para falar agora de final do mês, eu vou interromper aqui a gravação para não ficar muito longa, para a gente fazer